Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que maravilha é saber que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo está reservada para cada um de nós. Deus quer estender essas bênçãos para nós. Então é maravilhoso a gente poder entender e compreender mais sobre a vontade de Deus. E nós estamos aqui na série Apocalipse, tem sido magnífico, capítulo 14. Nós estamos estudando sobre os 3 anjos. Estamos ainda no primeiro anjo, no capítulo 14, o verso 6, nós vimos o Evangelho Eterno. E aí nós vimos o último vídeo sobre temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o juízo. Quando fala de juízo, fala-se de julgamento. Aí você deve pensar, julgamento, quando você pensa de Deus, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, mas que é justo, isso traz o que para você? Traz esperança ou desespero? Traz alegria ou tristeza? Porque não tem como fugir, nem eu, nem você. Todos nós teremos que enfrentar o juízo, o julgamento de Deus. E agora, qual vai ser a nossa situação? E aí nós precisamos aprender quais serão os papéis que Cristo vai exercer no juízo. E aí nós precisamos aprender isso na palavra de Deus e vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, estamos juntos aqui para aprendermos de Ti. Vamos falar sobre esse assunto tão importante que é sobre o juízo. A hora do julgamento chegou e nós precisamos estar prontos para esse momento. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Santo e bom Espírito, nos ilumine. Perdoa os nossos pecados. Por Jesus. Amém. Aqui está o texto bíblico, capítulo 14, versos 6 e o 7. O 6 a gente já viu, vamos ver só o 7 dizendo. Esse anjo que está proclamando o Evangelho Eterno a todo o povo, língua, nação, dizendo assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Pronto, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Sabe, eu e você não temos como fugir, vamos ter que enfrentar o juízo de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, ele traz isso para que eu e você possamos entender. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa num corpo. Nós vamos receber agora os resultados das nossas atitudes aqui. Quais são as nossas decisões? Então todos nós teremos que ser julgados, não tem como a gente fugir. E a Bíblia vai trazer desde o capítulo 7 de Daniel, que ele viu o trono, assentou-se o trono, o julgamento. Aí Jesus no capítulo 20, no capítulo 25 também, a partir do verso 31, Jesus vai trazer sobre o julgamento, onde os ímpios e os justos serão julgados. Nós todos teremos que ser julgados. Agora, nesse juízo, no julgamento, qual vai ser o papel de Cristo? Isso é a coisa mais importante, é a centralidade de Cristo. Cristo é o centro. Quais são os papéis que Cristo vai exercer no juízo? Vamos então acompanhar a Bíblia aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 5. Nós vamos ver o primeiro papel que Cristo vai desempenhar no juízo. E nós precisamos compreender isso. Capítulo 1, verso 5 diz assim, olha só: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Pronto, o primeiro papel de Cristo, no julgamento, ele é uma fiel testemunha. Cristo, ele não mente, ele é verdadeiro, porque ele é justo. Então, no julgamento, Cristo vai exercer essa fiel testemunha. Ele vai dizer quem eu sou, quem você é, todas as coisas. Esse é o primeiro papel. Agora, Cristo vai mostrar quem somos, não com o objetivo de nos condenar, não. Ele vai dizer quem somos para mostrar para o universo que há muita clareza no julgamento. Cristo não esconde nada
no processo do julgamento em que vai ser exercido no céu, e nós estaremos sempre sabendo disso. Agora, qual é o segundo papel de Cristo no julgamento? Está aqui, ó. Nós vamos voltar agora para o livro de João, o grande apóstolo João, o discípulo do amor, no capítulo 2 do livro do primeiro apóstolo, 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. Olha o segundo papel, olha só, o segundo papel de Cristo. E aí, eu queria ler com você o capítulo 1, que é na sequência aqui, é o mesmo texto, verso 8, 9 e 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, verso 9, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a realidade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, nós precisamos reconhecer, por isso que Jesus é a fiel testemunha. Jesus não vai enganar ninguém, dizer que não, você não é pecador, não. Nós todos somos pecadores. Agora, nós precisamos confessar os nossos pecados a Cristo, verso 9, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E aí o capítulo 2, verso 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então Jesus vai exercer agora o papel de advogado. Ele vai nos defender. Por que Ele vai nos defender? Porque nós nos apegamos ao seu sacrifício, ao seu perdão. Nós confessamos que somos pecadores e nos apegamos à sua justiça. Então agora será acreditada a nós o perdão, a justiça de Cristo. Então, nós agora, nesse julgamento, temos o advogado que vai nos defender, porque nós nos apegamos a Ele. Nós confessamos o nosso pecado e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí o verso 2 diz assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo todo. Propiciar é substituir, é troca. Jesus é a propiciação. Então, no julgamento, Jesus é o nosso substituto. Ele é o nosso advogado. Ele vai pleitear a nossa causa, não porque nós somos bons, mas porque Ele já nos perdoou, porque nós confessamos e a sua justiça foi creditada a nós. Isso é maravilhoso. Esse é o papel de Cristo no julgamento, para nos dar a sentença da alegria. Agora, sabe qual é o outro papel? Está aqui o Evangelho. Agora, João, no Evangelho, capítulo, veja só aqui comigo, ó. Capítulo 7, verso 22. Capítulo 5, vamos lá, estamos em Romanos. João, capítulo 7, olha só. Capítulo 7, verso 22, veja só o outro papel que Cristo vai exercer no juízo. Ele diz assim, para a gente poder entender essas verdades. João capítulo 5, verso 22. 5, verso 22, vai dizer assim, para a gente entender o papel de Jesus agora que Ele vai exercer. E o Pai a ninguém julga, capítulo 5 do Evangelho de João, verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então Cristo agora, Ele vai assumir o papel de juiz. Juiz para dar a sentença. Então, se Jesus é a fiel testemunha, nós somos todos culpados porque somos pecadores, mas confessamos os nossos pecados a Ele. E aí Ele nos perdoou pelo seu sangue. Agora Ele exerce o papel de advogado, pleiteando, confirmando que nós aceitamos o seu sacrifício. Agora Ele assume o papel de juiz para dar sentença. Então a sentença será uma sentença para aqueles que buscam a Cristo, a centralidade de Cristo na sua vida. Cristo é o centro da sua vida. Quem busca Cristo vai ter agora a sentença de quê? De aprovação, não por nós, mas o que Cristo fez na cruz, porque nós nos apegamos a Ele. Essa é a verdade. Então, no juízo, se nós temos a Cristo em nossa vida, nós não vamos ter medo. Muito pelo contrário, nós queremos que esse juízo aconteça, para que nós possamos receber a aprovação, receber a vida eterna, a sentença de eternidade com Cristo.
Esse é o segredo. Porque uma pessoa inocente em um julgamento humano, o que mais ela quer é que aconteça o julgamento, porque ela quer receber a sua libertação. Então, nesse juízo aqui do céu, não é por nós, não é pelo que eu fiz, não é pelo que você fez, mas pelo que o Cristo fez por nós e nós nos apegamos a Ele, aí nós temos a certeza que nós seremos aprovados. Porque Ele é o juiz, Ele vai dar a sentença justa, porque nós aceitamos o seu sacrifício. Aí tem um texto, tem uma frase que diz assim: olhando para mim mesmo eu não tenho como me salvar, mas olhando para Cristo eu não tenho como me perder. Então que possamos nos apegar a Cristo para sermos aprovados nesse juízo. Que Deus abençoe, que o juízo traga alegria, que esse julgamento traga alegria e conforto para cada um de nós, porque nós nos apegamos a Jesus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado pela salvação, em teu nome nós choramos, por Jesus, amém.